Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Comunidade Bom Pastor está recebendo você com muito carinho para mais uma vez nós conversarmos um pouquinho à luz da palavra de Deus, que sempre tem tanto para nos ensinar. Laura Beatriz, já estamos aí, né, quase na metade da quaresma, né? E aí, já tá melhor? Eu acho que sim, Padre Antônio. Tem muita coisa para melhorar ainda. Eu fiquei, assim, de uma forma particular tocada. Não sei se o senhor vai gostar. Mas eu ontem li mais uma definição de quaresma. Achei engraçadíssimo, me tocou. Que, sabe quando o feirante precisa fazer uma promoção para ter novos clientes? Então, ele disse, é um leigo católico, que quaresma é o céu em promoção. Deus vai arranjar todos os meios e recursos para atrair mais filhos. Então, ele vai fazer uma promoção. Quaresma é o céu em promoção. Então, vai atender aquele pedido que você, há muito tempo, vai arranjar um jeito de você perceber que aquilo que você cai há 18 anos, ele pode dar um jeito ali. Então, eu fiquei encantada. Quaresma é o céu em promoção. O senhor gostou? Nunca preciso digerir. Eu imaginei, Padre Antônio. Nunca pensei desse jeito, Gostei. mas vou guardar no coração. Gostei. Pois é, Laura, então aproveitando que está em promoção, vamos aproveitar. Eu acho que seria muito legal a gente voltar em alguns detalhes das leituras da Palavra de Deus do domingo, terceiro domingo, né? Domingo passado, porque há umas coisas muito assertivas, né? Seja no Salmo responsorial, que é tão bonito, seja na segunda leitura, que tem um detalhezinho ali que eu acho que é uma dica de sempre e, ao mesmo tempo, é de sempre, porque a gente tem muita dificuldade nisso, né? Uhum. Parece que a palavra de Deus no domingo deu algumas ordens para a gente, né? Uhum. Os verbos apareceram de maneira imperativa, né? Uhum. No Salmo, que era o Salmo 102, né? Uhum. O verbo era bendize, ó minha alma, bendize. E na segunda leitura, que é um trechinho da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz, não murmureis. Esses dois verbos aparecem de maneira enfática, né? Me parece que é uma ordem, bendizer ao Senhor, e o Salmo dá um monte de dicas sobre como bendizer ao Senhor, né? Porque nem sempre para a gente é fácil, às vezes, bendizer, louvar, é um desafio para o nosso coração, né? A Bíblia tem uma expressão que de vez em quando a gente retoma aqui, a gente já falou sobre ela, que é a expressão sacrifício de louvor. Uhum. Às vezes louvar custa, né? Uhum. E por outro lado, a ordem enfática de Paulo é não murmureis, porque nesse ponto parece que a gente é levado a encontrar sempre um motivo para murmurar, sempre um motivo para reclamar, sempre um motivo para, né, conversar um com o outro sobre aquilo que é negativo, né? As nossas conversas são muito movidas a isso, né? Então, acho que seria legal a gente voltar a essas leituras, porque elas me parece que tem coisas muito práticas para ajudar a gente a ajeitar um pouquinho melhor o nosso coração, aproveitando esse tempo de quaresma, né? Então, podemos fazer isso. Acho que a gente podia dar uma chegadinha no Salmo 102. Vamos lá nele? Salmo que a igreja nos deu domingo passado. No domingo passado. O refrão já é bonito, porque ele fala de Deus com algumas definições. Existem alguns textos bíblicos que falam do Senhor dizendo como ele é, né? Eu acho que a citação mais, como é que a gente pode dizer, mais famosa e a mais profunda, né? Na qual aparece essa expressão, Deus é aquele trechinho da primeira carta de São João que diz, Deus é amor. Mas nos Salmos
aparecem algumas outras Desdobramento. passagens, pois é, que são um pouquinho assim. Então, o refrão do Salmo, não sei se na missa que você participou ele foi cantado ou rezado, o refrão é: o Senhor é bondoso e compassivo. Então, esse é o jeito como Deus é. Porque ele é amor, ele também é bondoso e compassivo. E como a Bíblia diz em vários lugares que a gente tem que aprender a ser do jeito que ele eu acho que seria o caso, né, de a gente pensar, bom, até o final da quaresma, eu acho que eu deveria poder também escrever, né, num pedacinho de papel, que eu também agora sou um pouco mais bondoso e compassivo. O trabalho do Espírito Santo é um pouquinho esse, né? Ou é muitinho esse, né? Fazer a gente se tornar um pouco mais parecido com ele. Então, se ele é bondoso e compassivo, vamos dizer assim, o alvo da minha quaresma deveria ser que eu me tornasse um pouco mais bondoso, um pouco mais compassivo, né? As minhas penitências de quaresma, todo o meu trabalho quaresmal deveria ser para que eu também me tornasse um pouco mais bondoso e compassivo. O problema é que a gente acha que já né? A gente às vezes fala, não, porque eu sou do bem, né? Tem essa expressão o pessoal andou usando ultimamente, né? Não, fulano é do bem, ou eu sou do bem. A gente acha que é bondoso porque é do bem. Mas tem um detalhe aí que eu acho que é importante a gente perceber. Uma pessoa bondosa não é uma pessoa que é do bem porque sente coisas boas ou quer coisas boas para todo mundo, né? De modo especial para quem está longe, né? Uma pessoa bondosa é uma pessoa que faz o bem que pode ser feito. E aí tem uma distância muito comprida entre uma coisa e outra, porque eu posso querer bem a todo mundo. E não fazer. Exato, de modo especial a quem está longe, né? E não fazer bem algum. Quando, na verdade, ser bondoso é fazer o bem que me é possível fazer. Eu não consigo fazer todo o bem do mundo. Eu não consigo fazer todo o bem que as pessoas precisam. Mas o bem que me é possível fazer, esse deve ser feito. Padre Antônio, então, por isso que aquela palavra que me faz tremer é uma epístola, agora eu não lembro, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Uhum. Exato. Quando a gente fala de omissão, a gente não está falando de omitir sem fazer o que a gente jamais poderia fazer. Sim. Isso não existe. Mas a gente pode cair um pouco por aí. Porque muita gente acha que Deus quer que a gente faça tudo. Eu não posso fazer um trabalho missionário na Amazônia. Exato. Aí pronto. Né? Não. Mas quem disse que Deus quer que você faça isso? Hoje, qual é o bem que Deus coloca ao seu alcance para ser feito? Esse bem deve ser feito. E se eu não faço o bem que Deus me dá meios, instrumentos para realizar, aí sim eu estou vivendo uma omissão. Porque senão a gente pode fantasiar tanto isso, né? E na verdade, não perceber que há muitas coisas ao alcance das nossas mãos e que essas devem ser feitas, né? Laura, nem sempre fica claro para o turbilhão da nossa cabeça que existem âmbitos distintos e que existe um âmbito no qual eu posso agir e, portanto, devo agir, e existe um âmbito no qual eu não posso interferir. E não adianta eu me cobrar, e não adianta eu fantasiar isso, porque não é próprio de mim fazer aquilo, enfim. Então, de vez em quando a gente tem que voltar, aprumar a cabeça da gente e pensar, olha só, hoje, o que faz parte desse âmbito no qual eu posso interferir, no qual eu posso agir? Nesse âmbito, todo o bem que eu puder fazer, eu devo fazer. E se não o faço, é uma omissão minha. O que está fora do meu âmbito de ação
não adianta eu me cobrar, eu não tenho esse controle todo. Então não adianta eu ficar também, sabe, criando exigências que não existem, ou me culpabilizando, né, ou imaginando uma onipotência que eu não tenho. Agora, o que tem a ver com o meu âmbito de ação e definir isso é muito importante. Aí, nesse âmbito, o bem que me cabe, eu devo fazer. Padre Antônio, me lembrando aqui de uma das orações hoje de Laudes. Então, assim, eu tendo a chance, tanto na minha família, ou no meu ambiente de igreja, ou de amigos, em nenhum desses 3 ambientes tem pessoas idosas que já não têm mais condições, como tinha alguns anos atrás, de participar das atividades, tanto familiares como de igreja. Então, assim, aí, há algum tempo, desde o início da quaresma, desde a quarta-feira, disse, puxa, como é que está fulano? E eu deixo isso passar. Já me veio na quarta-feira de cinzas, depois veio na primeira semana, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu queria ter ligado para esse idoso, eu podia ter ligado. E aí, é por aí, então, padre? É mais ou menos. Lembrando que se veio alguém concreto na sua lembrança, é para esta pessoa que você deve buscar ligar. Porque senão a gente começa. Eu tenho vários idosos. Não, você vai sentar e vai, pessoa, e vai ficar passando a tarde ligando. Isso não é viável. Entendi. Né? Então, mais veio uma pessoa da família idosa que não tá. Mais uma vez, sabe, senão a gente cria a gente cria na cabeça da gente uma sensação, uma impressão de onipotência que a gente não tem. E aí a gente acaba ficando frustrado e não faz nada. Porque se eu for começar o dia pensando, hoje eu vou ligar para todos os idosos, eu possivelmente não vou ligar para nenhum. Então, hoje fulano veio no meu coração. Dá uma paradinha lá depois do almoço, dá uma ligada. Pronto, beleza. Né? A gente tem que criar na mente da gente, Laura, isso do ponto de vista humano é óbvio, né? Metas que possam ser cumpridas, né? Porque senão... Sim. Mas porque a gente pode correr o risco disso. Essa quaresma, eu vou ligar para todos os idosos que conheço e vai acabar não ligando para nenhum. Porque é uma lista de gente e isso vai dar a impressão de que não acaba nunca. Então, vai se fantasiar uma coisa que não vai se fazer. Mas hoje me veio à mente, fulano, todo tempo que eu não falo com fulano, como é que ele está, né? Hoje dá para ligar para fulano. Então, para o fulano eu vou ligar hoje. Beleza. É o bem que me é possível fazer hoje. Né? Se eu imaginar que hoje eu tenho que ligar para 20 pessoas, eu não vou ligar para nenhuma. Se hoje me veio à mente uma, é para essa que eu ligo. Pronto. Né? Me parece que é algo mais viável, né? E é o bem que eu posso fazer hoje. Beleza. Da mesma forma, se tem, no meu relacionamento familiar ou de igreja ou de amigos, uma pessoa doente que já deixou recado por outros que gostaria de receber visita e aquela pessoa veio à minha mente no momento de oração ou na missa. E é isso, né, Padre Antônio? E a gente vai tentando, né? Agora, lembrando sempre disso, eu não posso me enganar com sensações de bondade. Eu quero bem a todo mundo, que Deus faça todas as pessoas felizes, eu sou muito bondoso. Não. Isso é uma sensação, você está entendendo? Né? Bom, hoje qual é o bem que eu posso fazer? Né? Se eu me mover um pouquinho nessa direção, sabendo que eu posso ter 1 milhão de atividades, que eu posso estar meio para baixo, que todo dia a gente não está bem para, de repente, ir ao encontro de alguém que vai precisar de atenção e tal. Mas se vencendo todos esses poréns, eu faço um movimento, aí sim, eu tô sendo mais bondoso. Mas a gente não pode se enganar muito com as nossas sensações, porque eu posso me sentir bondoso porque eu senti no meu coração que eu quero que todas as pessoas do mundo sejam felizes. Sim. E o que eu fiz hoje para fazer alguém um pouquinho mais feliz? A pergunta é essa. O que eu fiz hoje? Né? A pergunta é essa. A Bíblia não trabalha com romantismo e nem com idealismos. A Bíblia sempre propõe para a gente coisas muito concretas, práticas. Né? Se a gente sai desse contexto, a gente se perde nas fantasias da mente da gente. Nós somos pessoas de um mundo romântico que idealiza tudo. Esse não é o horizonte da Bíblia. Então, fazer o bem que pode ser feito hoje, esse deve ser o meu alvo, né? Para que eu seja bondoso e para que eu seja
compassivo, né? Compaixão significa se importar com o sofrimento do outro, né? O Papa Francisco, muitas vezes, ele lida com uma palavra que me parece que, de fato, é um grande problema para a gente, porque a gente tá muito anestesiado pela quantidade de coisas que acontecem, notícias que a gente ouve, mas o Papa Francisco lembra muito a gente o risco da indiferença. E me parece que indiferença é o contrário de compaixão. Deus é compassivo, ou seja, ele não é indiferente. O mundo de hoje faz com que a gente acabe se tornando anestesiado ao sofrimento, porque é tanto sofrimento que a gente vê, e a toda hora, e são tantas notícias, que até para sobreviver um pouco a isso, a gente tem que, sabe, às vezes, desligar um botãozinho aqui, não ouvir mais, e não... mas, repito, isso não tem a ver com todo o sofrimento do mundo. É claro que o sofrimento do mundo deve nos apertar o coração, mas e o sofrimento que há perto de mim, o sofrimento que eu vejo? Eu estou sendo indiferente a isso, né? Ou eu busco ser compassivo, ou dentro do que me é possível, eu procuro diminuir um pouquinho esse sofrimento. E eu acho que a gente podia lembrar sempre desse limiar, porque ele nos ajuda, né? Eu talvez não possa acabar com o sofrimento de uma pessoa, mas se eu posso diminuir esse sofrimento, pronto, já é algo, né? Eu já posso fazer alguma coisa. Às vezes eu não posso acabar com o sofrimento de um doente, mas se eu posso aliviar esse sofrimento com uma palavrinha, com uma visita, com uma mensagem, beleza, já valeu, né? Talvez eu não possa acabar com o sofrimento de uma pessoa que está precisando de ajuda, porque às vezes não tem nem mais, sei lá, uma peça de roupa mais arrumadinha para ela e tal. Talvez eu não consiga resolver o problema, eu não vou pagar todas as contas dessa pessoa, mas se eu posso dividir algo com ela, já valeu muito. Então, compaixão é o que faz a gente vencer a indiferença. Compaixão nem sempre significa que eu posso acabar com o sofrimento de alguém. Mas se eu posso diminuir esse sofrimento, se está ao alcance das minhas mãos, vamos lá, vale a pena, né? Eu acho que a gente vai estar sendo assim mais parecido com o nosso Pai do céu, que é o que Jesus diz que a gente deve buscar fazer, né? Nossa, Padre Antônio, isso tudo só com o refrão do Salmo. O Senhor é bondoso, o Senhor é bondoso e compassivo. Meu Deus. E eu sou o quê? Né? Não quer dizer que eu tenha que ser perfeito, pronto, no sentido de perfeição tem a ver com estar pronto, né? Perfeição é algo que a gente deve buscar, a gente deve tender a, né? Jesus diz: sede perfeitos como é perfeito, ou seja, busquem sempre estar se aprontando, né? Um dia, quando a gente estiver nas mãos dele, a gente vai estar pronto, né? Não perder de vista esse horizonte. Mas o horizonte é uma coisa que eu nunca alcanço, mas eu devo tender sempre para ele. Hoje, esse horizonte de ser como o Pai Celestial o Salmo me apresenta dessa maneira: ser bondoso e compassivo, fazer o bem que é possível que seja feito e não ser indiferente. Se eu lutar por isso, já vai estar valendo a pena, né? Aquela palavra que eu acho que é em Atos, Jesus passou a vida fazendo o bem. Eu acho que isso que o senhor abordou, eu vejo como a grande tentação hoje. De uma forma geral, as pessoas, inclusive pessoas totalmente fora da igreja, se veem como pessoas boas, né? E a indiferença está ali, escondida, mas visível, claro. Então, acho que a grande tentação, Padre Antônio, eu vejo que nós corremos é a indiferença, que a gente acaba... Então, só esse refrão desse salmo já nos faz assim, já nos leva, o Senhor é bondoso e compassivo. Já nos leva assim, já toca o nosso coração e nos leva a ver exatamente como o senhor perguntou, eu sou o quê?
o que eu tenho feito, assim, né? Como expressão da bondade de Deus, né? E da compaixão de Deus. É interessante nessa passagem que você lembrou, de uma pregação do apóstolo Pedro em Atos, né? Ele resumiu toda a vida de Jesus basicamente nisso, né? Passou fazendo o bem e libertando aqueles que eram... Mas passou fazendo o bem. Eu acho que a maioria de nós hoje, católicos, né? Pelo menos os que estão mais envolvidos na igreja, achariam essa uma frase tão pequenininha, tão, né? Não, tinha que ter... Ele passou... sei lá, ele passou macerado pelas penitências, ele passou totalmente absorvido pelas realidades espirituais, ele passou realizando prodígios de fé. Não, Jesus passou fazendo o bem. Eu acho que essa frase, né, a maioria de nós acharia muito pouquinha para definir a si próprio, né? Quando Pedro usou essa frase para definir o Filho de Deus, né? Ele passou fazendo o bem. Pois é, porque de repente a gente pode achar que tem que fazer tantas outras coisas e não lembra que tem que fazer o bem, né? O bem ao outro, né? Não o bem que a gente quer fazer, o bem que o outro precisa que seja feito. Me parece que é um alertazinho legal para a gente, né? Mas enfim, Laura, como você falou, a gente só falou do refrão do Salmo até agora, mas o Salmo, a gente puxou essa história do Salmo por causa do chamado bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. E aí, fechando esse pedacinho, não te esqueças de nenhum de seus favores. Essa é a primeira estrofe do Salmo, como nós o rezamos ou cantamos no domingo passado. Então, a ordem é bendizer, fale coisas boas de Deus, né? Todo o meu ser fale coisas boas de Deus. Por quê? Porque ele me fez muitos favores, eu não posso esquecer disso. Então, me parece que são 3 pontinhos, né? De um caminho aí que é uma ordem da palavra de Deus. Me parece que deve fazer muito bem para a alma da gente, essas coisas todas, né? Isso que eu ia falar. Eu sinto esses 2 primeiros versículos, Padre Antônio, eu vejo eu convidando a minha alma, porque ela corre o risco de, em primeiro lugar, porque nos lembra, temos alma. Eu tenho um corpo e aqui eu tenho uma alma. Esse convite que o salmista faz, porque às vezes a nossa alma parece que o corpo está acordado, mas a alma está dormindo, ou a alma está meio anestesiada. Então, esse convite, minha alma. Então, isso vai assim, essa frase inicial me toca muito, porque, olha, eu quero, bendize a minha alma ao Senhor, não é a minha cabeça, que ele podia dizer, eu vou bendizer ao Senhor, eu bendigo o Senhor. Mas ele vai, bendize, ó minha alma ao É uma Senhor. Conversa da gente com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo, né, Padre Antônio? Porque a minha alma é teimosa, então de vez em quando tem que dar um sacode nela, né? Bendize a minha alma, né? Senão ela... porque se eu deixar, ela reclama de tudo. Então eu tenho que bendize minha alma ao Senhor. Então, a gente tem muitas conversas da gente com a gente mesmo. E nem sempre essas conversas são boas, né? Às vezes a gente se joga para baixo. E, na verdade, o que o Salmo está ensinando a gente é ter uma conversa com a gente mesmo que puxe a gente para cima. Como a gente diz na missa, corações ao alto. Né? Então, bendize minha alma. Ei, o que está vendo aí? Tá reclamando demais. Parece até que não é uma alma de uma pessoa abençoada. Bendize minha alma ao Senhor. Então, é um convite que eu faço à minha alma para que ela desperte e louve a Deus e agradeça a Deus. Só depois é que ele vai falar e todo o meu ser. Tem que começar, vamos lá, primeiro vamos bater um papo aí com a minha alma. Aí sim, depois que eu convidar a minha alma, né, ter uma conversa com ela, e que todo o meu ser possa bendizer o seu santo nome. Então, aí sim, todo o meu ser, mente, coração,
braço, perna, todo o meu ser. Passado, presente, futuro. Presente, futuro. Projetos, Todo sonhos, sonhos, trabalhos, desejos, cansaço. falta de trabalho, falta de saúde, falta de dinheiro. Tudo em mim louve Tudo ao em Senhor. Tudo em mim bendiga ao Senhor. Tudo em mim diga coisas boas do Senhor. Mesmo a minha fragilidade, diga coisas boas do Senhor. Ele é forte. Né? Quando eu me sinto fraco, que eu sou forte, porque Ele é a minha fortaleza. Isso é todo o meu ser, né? Bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum de seus favores. Incrível, né? Porque Ele sabe que a gente esquece com a maior facilidade. A nossa memória ela é seletiva. Eu estava lendo há um tempo atrás uma coisa interessante. Tem uma área da psicologia que trabalha com isso e tal, que diz que no processo de evolução da civilização humana, a gente teve que aprender a lembrar das coisas que nos fazem mal, para evitá-las. Então, os nossos ancestrais, lá atrás, tiveram que aprender. Olha, andar de noite no meio da floresta é um perigo. Então, porque vem animais que a gente não está vendo, a gente pode cair num buraco, a gente pode ser mordido por um animal que a gente não está vendo. Então, lembra disso. E aí, a nossa mente, né, foi se acostumando a lembrar do que é perigoso, lembrar do que é ruim, porque era uma forma de defesa. Faz sentido. O problema é que isso se entranhou na gente de uma tal maneira que até hoje é assim. Então, do ponto de vista humano, natural, a tendência da gente vai ser sempre lembrar do que é mal, do que nos fez mal, porque isso coloca a gente num estado de defesa. E aí o Espírito Santo que quer nos levar a viver num nível, numa dimensão mais alta, que não se reduza àquilo que é natural, para que a gente não fique prisioneiro daquilo que deu errado, daquilo que nos causa medo, mas para que a gente viva na confiança, para que a gente viva aberto a Deus. O Espírito Santo excita a nossa memória, a nossa lembrança, para que a gente se lembre daquilo que foi bom, daquilo que foi presente de Deus, mostrando, olha, você está sendo cuidado por Ele. No meio de tudo que está acontecendo, Ele está vendo você, Ele está conduzindo você. Então, não desista, não se encolha diante da vida, vá adiante. Aí eu lembro daquela passagem do livro das Lamentações de Jeremias, que pode ser traduzido de um monte de jeito, tem uns jeitos horríveis de traduzir, mas tem um jeito que é muito bom, que diz assim: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero guardar na minha lembrança, eu quero me lembrar daquilo que me ajuda a andar para frente, não daquilo que me trava no medo. Por isso, eu me lembro dos favores do Senhor. Isso me ajuda a andar para frente, isso me dá esperança. Quantas vezes Ele me abençoou, quantas vezes Ele cuidou de mim, eu não posso esquecer disso, porque isso vai me ajudar a confiar de novo e ir adiante. Então, primeiro, é um recurso natural da nossa cuca, do nosso caminho como humanos que foram aprendendo com a vida, é um recurso natural lembrar em primeiro lugar daquilo que foi ruim. Então a gente não deve se espantar com isso. Agora, essa capacidade a gente já tem porque foi se estruturando assim. Nós, como cristãos, como novas criaturas agora, temos que desenvolver uma nova capacidade, que é a capacidade de lembrar do que nos dá esperança. Os favores de Deus, o cuidado de Deus, para ajudar a gente a entender. Ele não me faltou até agora, não vai me faltar daqui para frente. Até aqui me trouxe o Senhor, Ele vai me conduzir adiante. E vamos embora. Padre Antônio, isso me lembrou 2 livros que marcaram a minha vida, um evangélico e um católico. O evangélico dizia que, eu acho que parece que me ajuda um hábito dos irmãos evangélicos, eles escrevem as bênçãos. Então, nesse livro evangélico, o autor, um pastor, falava: escreve, anota, relaciona todas as bênçãos que você recebeu de Deus, que você lembra desde a... E o outro livro católico, que fala do Beracá, que é aquela oração, né, do judeu que começa... E que ele
Bendito seja Deus por todos os momentos, quando vai ao banheiro, quando vai se alimentar, quando volta para casa, quando tira a sandália, quando vai deitar. Então, que é lindo, né? Essa, acho que é uma oração típica dos judeus, né, Padre Antônio? Beracá, bendito seja Deus. E esse salmo, ele é exatamente um salmo que nos ajuda a viver isso. Exato. Eu vou criar que ambiente, né, dentro de mim e ao meu redor, se eu passar todo o tempo só lembrando das coisas doídas, difíceis, ou só enumerando aquilo que hoje para mim é complicação. Que ambiente eu crio dentro de mim e ao meu redor se eu faço isso? Que ambiente eu crio dentro de mim e ao meu redor se eu lembro das coisas boas que Deus me fez e daquilo que hoje eu tenho nas mãos como, vamos dizer assim, matéria-prima para começar a fazer algo melhor, para começar a viver algo novo? Eu acho que dá para a gente logo imaginar, né? Como é que vai ser uma atmosfera e como é que vai ser a outra, né? É uma decisão que a gente tem que fazer todo dia. Porque, no fundo, essas duas coisas a gente acaba fazendo, né? Ou a gente vai se acostumando a reclamar, brigar. Ao longo dessa semana que passou, eu vi alguma coisa na internet. Não parei para ver muito, eu não vou dizer que é a pura verdade, que é aquela história, né? Apareceu na internet, né? Mas me pareceu legal, porque era de uma revista que falava de ciências, mostrando, fizeram ali, sei lá, não sei, né, exames mostrando como a murmuração, a reclamação, ela faz mal para o cérebro da gente, ela configura a cabeça da gente de um jeito ruim, né? Eu imagino que se alguém agora quiser fazer o contrário, né, e tentar monitorar como é que o cérebro reage quando a gente louva, quando a gente bendiz a Deus, vai perceber exatamente né, o outro lado da história, como isso faz bem, né? Mas é uma decisão que a gente tem que tomar, né? As situações são o que elas são, a vida traz o que ela traz. Agora, o modo como eu me posiciono diante de tudo isso, isso já está no meu âmbito de ação, né? Então a gente começou falando justamente disso, né? Existem coisas que estão no meu âmbito de ação e existem coisas que não estão. Então muita coisa que me acontece não depende de mim, simplesmente chega. Começando até de um resfriado, ninguém planeja, hoje eu vou ficar resfriado. Não, mas chega, ele vem. Agora, está dentro do meu âmbito de ação, como é que eu vou administrar tudo isso? Como é que eu vou lidar com essas coisas? Uma das maneiras que eu tenho de lidar com tudo isso é o modo como eu falo do que me acontece, o modo como eu leio, né, o cuidado de mim, de Deus por mim nas situações. Então, esse pedaço está no meu âmbito de ação. Como é que eu estou fazendo com isso, né? Murmurando, praguejando, reclamando, né, ou bendizendo, louvando, tentando, né, encarar as coisas, aquilo que eu tenho nas mãos hoje como oportunidade, como, né, bom, eu tenho isso daqui para viver o dia de hoje e eu hoje decido viver um dia mais leve, mais em paz. Como é que eu estou lidando com tudo isso, né? Padre Antônio, eu fico sempre com isso que o senhor falou, muito tocada. Por que naquele salmo que a igreja nos dá para começar o dia, o Salmo 94, é tão forte aquele versículo: não vos torneis endurecidos como naquele dia em que vocês se revoltaram e murmuraram. Por que Deus é tão... E toda a palavra de Deus, acho que a palavra essa palavra de domingo, inclusive, né, de Coríntios, fala... Deus é muito zeloso em relação a isso, né? Assim, na minha cabeça, assim, por exemplo, o pecado de impureza que ofende a Deus, mas Deus também se sente ofendido quando a gente se revolta, o coração endurece, e a gente acaba deixando tomar de tal forma que a gente não faz o que o Salmo 102... Talvez porque seja ingratidão, né? Primeira coisa. Ingratidão é uma coisa que
dói no coração de qualquer um, né? É. E no doador dos dons perfeitos, a ingratidão também machuca, né? A gente lembra da passagem, né, em que Jesus cura 10 leprosos. É verdade. Ué, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9, né? É verdade, Padre. Parece que a gente passa muito tempo da vida decidido a ser um dos 9, né? Que é abençoado no caminho e que não volta para agradecer, né? Depois, porque eu acho que Deus também não quer que a gente fique repetindo histórias. Então, Ele sabe o quanto já fez mal para a gente, a nossa dureza de coração, a nossa amargura. Então, Ele sai disso, cara. Não repete essa história, não. Sabe? Não deixa o teu coração ficar duro de novo, não deixa o azedume tomar conta de novo. Eu acho que Deus quer que a gente reaja a essas coisas, porque Ele sabe como isso faz mal para a gente e a tendência da gente é repetir isso indistintamente, né? E vai. Nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, né? Então, eu acho que talvez isso machuque o coração dele, né? Porque um pai não quer ver o filho caindo sempre nas mesmas coisas, repetindo as mesmas histórias de fracasso, enfim. Então, ele quer que a gente viva algo novo. Agora, para a gente viver algo novo, a gente tem que ter um coração aberto para o novo. E o que faz a gente viver a vida, e até a vida diária com a sua rotina, sem cair na mesmice, vivendo de fato algo novo, é essa consciência do quanto a gente está sendo cuidado por Deus, do quanto a gente está sendo agraciado por Ele todo o tempo, né? Eu um dia desse falei lá na igreja que eu estava meio jururu um dia e me mandaram um vídeo, eu não sei nem se eu mandei para você pela internet, de um senhor, nos Estados Unidos, ele é gari, ele está mexendo no lixo na rua, aí eu te mandei isso. Para um rapaz para entrevistá-lo, né? E aí o rapaz... O sorriso dele pois assim. O rapaz pergunta para ele, escuta, quando você morrer, se você for para o céu, o que você vai perguntar a Deus? E é interessante porque eu acho que a maioria das pessoas pensaria assim, um dia eu vou perguntar a Deus por que Ele me deixou passar por isso ou por aquilo? Por que ele fez aquela coisa naquele dia? Eu não entendi aquilo. E ele sorri e diz, eu vou perguntar a Deus, por que eu, Senhor? Por quê? Por que eu? Né? Para o Senhor me abençoar tanto, para o Senhor me fazer tanta coisa boa. E eu falei, cara, esse cara é um barato. Porque ele está ali, ele está, né, com roupa de frio, então deve estar frio, ele está na rua mexendo no trabalhando lixo, com porque lixo. Ele é gari, né? E ao invés de, não, Senhor, por que eu, né? E aí o rapaz pergunta, e o que você acha que Deus vai dizer para você? Eu acho que Ele vai dizer para mim, rapaz, você podia ter feito melhor, né? Porque você não viu quanta coisa boa que eu fiz na sua vida, você é um bobão, né? Eu te abençoei tanto, você não aproveitou tudo que eu te dei. Eu falei, cara, é isso. E né? Um sorriso assim... Pois né? Comove a gente. Então, a gente fica tão preocupado e a gente vive debaixo de uma mentalidade tão marcada por a gente achar que não recebeu isso, não tem aquilo, não recebeu aquela oportunidade que o outro recebeu, não está na posição que o outro está, e a gente nem percebe o quanto Deus dá pra gente. Quanta coisa boa, quanta chance Ele nos dá, e a gente não aproveita, né? Então, não esquecer de nenhum dos seus favores, talvez essa história comece um pouquinho antes. Reconhecer todos os seus favores. Porque quando a gente reconhece os favores de Deus, a gente tem a matéria-prima para viver coisas melhores. Se a gente passa o tempo inteiro só pensando no que a gente não tem, no que a gente não recebeu, e normalmente olhando para o que está na mão do outro, né? Aí a gente fica instalado na nossa insatisfação, e uma insatisfação inútil. Não é aquela insatisfação de quem sabe que pode viver algo melhor, mas é a insatisfação de quem se sente vítima da vida. Eu não recebi tantas oportunidades, eu não tive tantas chances, eu não fui colocado em tal lugar. Sim, mas e no que você tem hoje? E no lugar onde Deus colocou você hoje? Você está vivendo e fazendo o bem que você pode fazer? Essa é que é a questão, esse é o X da questão, né? A nossa igreja, ela celebra tantos e tantos irmãos nossos que, né, tiveram tão poucas oportunidades e souberam
né? Eu virei garoto propaganda aqui na comunidade daquele livro da editora Paulus, né? Rogai por nós, que é lindo. Já acabou, né? A segunda remessa, já tem gente procurando. Compra mesmo, porque o livro é muito legal. É um elenco de... Repete o nome aí para quem... Rogai por nós, Rogai não por tem nós. como, né? Não tem como. É da Paulus. É um elenco de 100 e poucas histórias de santos, heróis da fé, né? Beatos também. Beatos, enfim. Que, meu Deus, humanamente tinham tudo para entregar os pontos e dizer, não dá. Né? Eu nasci para sofrer. E, de repente, com aquilo que Deus colocou nas mãos deles, se tornaram pessoas que iluminaram o mundo. E, às vezes, de maneira que ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Né? Lembrando aqui de Santa Baquita, né? Escravizada, né? Levada para longe da terra dela. Meu Deus do céu, né? Uma pessoa... Tem umas fotos na internet, eu não sei se são delas, se são reais, mas poderiam ser, porque ela foi escrava. Então, as fotos que corresponderiam às costas dela, né? Cheia de marcas, né? De açoite, né? Mas decidiu fazer o bem. Padre Antônio, o senhor falando, eu vi aquele vídeo do ainda Beato Carlo Acutis partilhando com os irmãos, eu não falo italiano, e eu sono destinato a morrer, ele falando, olha, no dia que ele soube, ele partilhou, e ele partilhou com um sorriso, com uma confiança. Esse vídeo é muito comovente. A pessoa, sabendo da sua situação real, não sabemos, provavelmente, depois de ter tido a última conversa com o seu médico ou com a sua equipe médica, e ele dizendo aquilo é uma graça de Deus, assim, é comovente. A gente passa a falar das nossas mortes, né, de uma outra forma, vendo um testemunho de um menino de 15 anos amando a Deus, falando da sua morte, com uma confiança em Deus que nos comove. Então, a gente tem muito bem a ser feito, a gente tem um potencial lindo de fazer o bem, Deus nos deu isso. Amém. E se a gente for capaz de aproveitar o que a vida nos traz nas mãos, né, para as mãos da gente hoje, mas com um coração decidido a bendizer o Senhor, com o coração decidido a reconhecer os seus favores, a gente tem matéria-prima para fazer muita coisa boa. Qual é o bem que eu posso fazer hoje, que Deus pede de mim hoje? Gostei dessa. Eu acho que é uma boa pergunta, né? Sempre colocando a palavra hoje, né? Qual é o bem que eu posso fazer hoje? Qual é o bem que Deus me dá a graça de fazer hoje? Fazê-lo bem feito, né? Mas fazê-lo, né? E não há nada pequeno quando o assunto é fazer o bem, né? Então, eu talvez não vá matar a fome do Brasil, mas se eu posso matar a fome de alguém que eu encontrei na rua, já valeu. Eu posso, talvez, hoje não curar uma pessoa doente, mas se eu posso ser uma presença ao lado dela, valeu. E a gente pode pensar mil coisas. Eu posso não ser a pessoa que vai ter resposta para tudo, mas se hoje eu puder ouvir um amigo, um colega de trabalho que está angustiado, que está sofrido e que precisa desabafar e dar para ele uma palavra de esperança, de fé, já valeu. Então, o bem que pode ser feito hoje, que o Senhor nos dê a graça de fazê-lo. Mas para isso a gente primeiro tem que acreditar e lembrar e reconhecer que nós mesmos, a gente mesmo, é muito abençoado, é muito agraciado. Deus tem nos feito bem. Só pessoas que reconhecem que Deus tem feito bem a elas, descobrem que podem fazer bem aos outros. Amém. Né? Quando eu descubro como Deus me faz bem, eu posso fazer bem a mais alguém. Então, esse é o segredo. Eu acho que o Salmo 102 ensina essas coisas para a gente hoje, né? Então, vamos acolhê-las e vamos vivê-las. Acho que é um excelente caminho para a nossa quaresma, né? Laura, eu acho até que tem coisa para a gente trabalhar do Salmo
102, e a gente nem entrou na primeira carta aos Coríntios que a gente queria. Eu acho que dá até para continuar falando na semana que vem. Vamos fazer isso? Vamos continuar? Então, eu acho que... demais, né? É lindo. Vamos Gostei. continuar. Mas a gente hoje para por aqui, porque senão os irmãos vão embora cansados e deixam a gente conversando aqui, né? Mas olha, se você sobreviveu, tá aí ainda, interage com a gente, né? Bota aí um comentário, alguma partilha sua, compartilha com alguém essa conversa, sei lá, curte ou descurte, eu não sei, mas mexe aí no seu celular ou no seu computador para mostrar para a gente que você está junto com a gente, para a gente poder continuar na interação com você, a partilhar a palavra de Deus e quem sabe com essa partilha a gente ajuda uns aos outros a continuar fazendo bem. Olha, eu vou sair daqui com essa pergunta: qual é o bem que eu posso fazer hoje? E, número 2, dica de livro para Quaresma: Rogai por nós, da Paulus. Paulo. Né? Fala que foi o Padre Antônio, se você for na Paulus ali na Rua México, fala que foi o Padre Antônio que indicou e pede um desconto. Pronto, boa dica. Tá certo? Gente, um grande abraço, obrigado pela possibilidade da gente estar juntos e estudando um pouquinho a Bíblia por poder estar com vocês. É para vocês que a gente vive esse momento e para a gente acaba se tornando uma alegria de poder mergulhar um pouquinho mais na palavra. Então, Deus abençoe muito. Com a graça de Deus, até a próxima. Até a próxima. Um abração, gente. Até logo. Tchau, irmão.